É uma matéria que me interessa precisamente porque eu acho que a Igreja tem perdido muito, porque se tem debruçado muito mais sobre coisas que têm a ver com a forma do que sobre a substância delas. E eu acho que a Igreja devia preocupar-se muito mais em fazer com que as pessoas se preocupassem em fazer o bem aos outros do que em estar a avaliar comportamentos. Porque os comportamentos, muitas vezes, se não ofendem os outros, são muito menos importantes do que aquilo que nós fazemos com a nossa capacidade de intervir, fazemos ou deixamos de fazer. E, portanto, eu vejo com muita expectativa e com grande esperança o que vai sair daí, embora pense também que o caminho a percorrer é um caminho que vai ser percorrido lentamente. Também não tenho... Porquê? Porque não pode deixar de ser percorrido lentamente? Porque a resistência, toda a transformação, sobretudo quando se põe na dimensão, na pluralidade de visões que caracteriza, como é evidente, exatamente, a dimensão da Igreja, não se consegue fazer de repente. E as coisas acabam por acontecer. É uma questão de tempo. E uma das coisas que eu aprendi com a vida foi que com o tempo muda tudo e nós temos que ter paciência relativamente ao tempo. O tempo tem o seu tempo. E muitas vezes o tempo longo também é necessário. Porque nós vivemos hoje numa sociedade, a sociedade do imediato. E a sociedade do imediato é uma sociedade que também encerra muitos perigos. Eu gostaria muito mais que a Igreja se aproximasse da maneira como eu acho que ela poderia ser muito mais presente na vida das pessoas, muito mais próxima dos problemas das pessoas, muito mais... Mas não estará. Eu acho que muitas vezes não está. Uma das coisas que eu aprecio muito e que leio muito atentamente, e de cada vez que leio descubro coisas novas, é a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é fantástica, e é fantástica sobretudo para as pessoas que têm uma vivência profissional tão próxima das áreas sociais. Porque se a Maria João se debruçar sobre as várias encíclicas com base nas quais essa doutrina foi construída, a Maria João encontra lá conceitos que parecem conceitos avançadíssimos e que, de certa forma, caíram um bocadinho em desuso com esta sobreposição da valorização do dinheiro e das coisas materiais relativamente àquilo que verdadeiramente importa, que é a essência das coisas. E, portanto, aquilo a doutrina social da Igreja é uma interpelação permanente, não é? Sobretudo numa época como esta em que estamos a viver, em que a instrumentalização das pessoas ao serviço de objetivos económicos apenas, como se fosse a economia ao fim em si, não um instrumento para promover o bem-estar e a felicidade das pessoas, é uma coisa absolutamente esmagadora, não é? Parte de conceitos, para quem é religioso, parte de conceitos que são conceitos relativamente evidentes e que têm que ver com a transcendência do ser humano. Porque é que o ser humano é transcendente? Porque e foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é? E, portanto, não pode ser instrumentalizado. E aquilo a que nós estamos a assistir cada vez mais é à instrumentalização. E a mensagem é tão frequente, tão forte e tão permanente que acaba por nos retirar, se nós não estivermos atentos, a capacidade de perceber que aquilo está errado, não é? E, portanto, se nós formos ler aquilo que se defende na doutrina social da Igreja relativamente à importância do trabalho como fator de dignificação das pessoas, como devendo existir sempre uma remuneração justa, porque a remuneração justa é aquela que permite às pessoas viverem em dignidade e ainda poder pôr algum dinheiro de lado. E para quê? Para adquirir alguma propriedade, porque é a propriedade que dá liberdade. Sim. Estes são conceitos poderosíssimos e fortíssimos. Se Maria João se encontrar
num espaço qualquer e perguntar a muitas pessoas, e muitas delas com vidas intelectuais fortes, intensas e exigentes, e com vidas religiosas também, vivências religiosas que as interpelam. Se alguma vez leram a doutrina social da Igreja, Maria João confronta-se com meia dúzia de pessoas em 100. Eu acho que nós também temos que nos debruçar sobre esses textos, porque esses textos ajudam-nos a perceber melhor o contexto onde hoje vivemos, ajudam-nos a perceber que estamos a regredir em vez de estar a evoluir, e que realmente tem que haver um momento em que se para pensar e para repor as coisas no sítio certo. Acho que as coisas não acontecem por acaso, e acho que ele surgiu num momento em que a ação dele é de uma evidente necessidade e oportunidade, necessidade no sentido de oportunidade, é agora, era este o momento, e portanto talvez naquela harmonia universal das coisas, que eu entendo que para mim é também uma forma de eu encarar a existência de Deus, é que o Papa Francisco está a aparecer na época certa. Várias vezes e vários anos, enquanto fui Ministra da Saúde, eu fui sempre à Pastoral da Saúde ao Vaticano. E na altura era o Papa João Paulo II. E uma das coisas que me chocou muito foi o eu sentir que o Papa era prisioneiro de uma corte que o estava a obrigar a fazer coisas que eu sentia que ele já não estava a conseguir fazer. Mas também não quadra muito bem o prisioneiro com a figura de João Paulo II. Pois, mas quer dizer, agora de repente não, Maria João, não encaixei. Estou-lhe a dizer o que eu sentia. O que eu sentia. Porque toda aquela organização é uma organização que impunha ao Papa um modelo rígido, não era bem de comportamento. O que eu sentia, eu via-o progressivamente mais doente, em sofrimento, e a ter que assumir um conjunto de responsabilidades para as quais o corpo já não tinha forças de assegurar. E no entanto ele não resignou. No entanto, não resignou, mas ele não queria. Pois, mas eu não sei se queria, Maria João, não sei se queria. Não sei se queria. Porque quando nós estamos num sistema que toma conta de nós, a nossa liberdade também desaparece. E eu penso que uma coisa que o Papa Francisco fez bem, do meu ponto de vista, é a minha opinião, claro, foi precisamente o não ir viver para o Vaticano, para o Palácio do Papal. Como é evidente, ele está a pôr em causa, e às vezes muito discretamente, e está a tentar corrigir erros colossais que se foram avolumando, não é? E muitos deles ele está a tentar corrigi-los, nem sequer dando visibilidade total, porque agora, em nome da transparência, muitas vezes quer-se que tudo se saiba, e às vezes o tudo saber não é a melhor maneira de resolver as coisas. Não é, certamente, sim. E, portanto, eu lembro-me que ainda na semana passada, ou há 15 dias, houve a divulgação de um relatório sobre uns escândalos financeiros no Vaticano. Ele ficou preocupadíssimo, porque aquilo foi com base num relatório que ele próprio tinha mandado fazer e estava a tomar as medidas para corrigir e para sanar esses erros e esses problemas. E, portanto, é no sentido de dizer que ele está a fazer muita coisa. E está a fazer muita coisa ao mesmo tempo, que é dificílimo, mas está sobretudo a transmitir mensagens muito poderosas e mensagens muito oportunas no momento certo. Ele teve a primeira visita dele enquanto Papa, foi precisamente a Lampedusa, aos refugiados, não é? Denunciar o Mediterrâneo como novo grande cemitério.
e tem feito sucessivas interpelações aos líderes mundiais. E realmente passam-se coisas que são escândalos autênticos, e ele surge como o denunciador. É uma figura que a toca. Que me toca porque está a fazê-lo, mas está a fazê-lo enfrentando riscos enormes, não é? Riscos enormes, porque não só está a mexer internamente em poderes constituídos no Vaticano que eram fortíssimos e porventura se foram constituindo porque um Papa que é isolado acaba por não ter capacidade para se aperceber do que de mal se passa à sombra dele, e muitas vezes invocando o seu nome, porque o invocar um nome em vão não é só o nome de Deus, não é? É invocar o nome de quem manda. E, portanto, acho que é uma figura extraordinária e que lhe desejo longa vida com capacidade. Longa vida com capacidade para poder corrigir o que possa ser corrigido. Como é que a